dia e a magia da educação internacional. E quem irá nos guiar nessa jornada de conhecimento é a Lígia Faria. A Lígia é turismóloga e administradora formada pela PUC Minas e pela UFMG. Ela é pós-graduada em gestão executiva e gestão de negócios pela FGV. Uma especialista em educação internacional com 18 anos de experiência no mercado de intercâmbio. Já fez 8 intercâmbios, incluindo extensão universitária na Universidade de Pittsburgh. Lígia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu aproveito também para agradecer ao membro da Open Mind Brasil, um membro fundador, Emanuel Marchal, que foi quem proporcionou essa oportunidade para a Open Class de hoje. Emanuel, antes de passar a palavra para a Lígia, eu gostaria, inclusive, de pedir que você se apresentasse. A gente tem aqui muitos novos membros que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-lo, e compartilhasse também um pouquinho conosco sua grande experiência também com a educação internacional. Perfeito. Muito obrigado, Luciana. Gente, para quem não me conhece, então, eu sou Emanuel Marchal, eu sou sócio fundador da Cassotes Consulting, que atua com modelos matemáticos, e recentemente sócio da Lígia com a CI Intercâmbio, que está proporcionando esse evento aqui hoje. E, bom, gente, quem melhor do que um gringo expatriado da Bélgica para falar dos benefícios que conhecer outras culturas, outros países, outras pessoas, o quanto que isso é importante para o desenvolvimento de tanto pessoal e tanto profissional. Bom, acho que depois de 13 anos no Brasil, acho que não se chama mais de intercâmbio, certo, Lígia? Mas, apesar de que antes de me mudar para o Brasil, eu cheguei a fazer um intercâmbio de 3 meses na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde que eu aproveitei para aprimorar o meu inglês. Eu sei que hoje, aprendizagem de idioma, e isso foi tão importante para mim como está, por exemplo, também com as minhas filhas. Elas também participaram de um intercâmbio na escola, na própria escola onde que eu mesmo eu participei, né, que eu frequentei na Bélgica por 6 meses, e hoje eu vejo também com elas como que a prática de um outro idioma, além do orgulho que está proporcionando para o pai, também eu vejo como que elas se destacam e o quanto que isso criou uma bagagem para o futuro delas. Então, é um tema muito importante, muito querido para mim, pela a minha experiência, o meu histórico. E é isso, eu queria trazer esse pequeno depoimento, mas agora eu passo a palavra para a Lígia, para compartilhar todo o conteúdo agora para você também, quem sabe, se programar para um futuro intercâmbio. Obrigado. Lígia, está com você. Muito obrigada, Emanuel. Acho que essa introdução é fantástica, né? Porque é importante a gente ter essas experiências de um executivo que faz parte da Open Mind. Eu acho que clareia muito o conteúdo, né? Dá uma abrangência muito legal. Então, gente, para quem ainda não tinha me ouvido, né? Ouvir a introdução, meu nome é Lígia, eu sou sócia do Emanuel, nasci em intercâmbio aqui em Belo Horizonte e em Nova Lima. A gente tem essa atuação no mercado de intercâmbio, eu há 18 anos, e é um assunto que é muito, muito querido para mim, porque assim como o Emanuel, a internacionalização faz parte da minha família, né? Então, meu primeiro intercâmbio aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade, e de lá para cá foram vários, e eu tenho certeza que a profissional que eu sou hoje foi construída a partir dessas experiências internacionais. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês aqui um auxílio visual que eu preparei. Posso compartilhar aqui, Luciana? Claro, à vontade. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui esse auxílio visual mais para eu me organizar as ideias, porque são muitas informações que eu gostaria de abordar junto com vocês. A ideia desse talk, né, dessa conversa hoje, é falar sobre
o quanto que o intercâmbio potencializa o sucesso executivo, o quanto que o treinamento intercultural, a educação internacional tem um impacto transformador no sucesso das pessoas dentro dos seus meios pessoais, mas também corporativos, né? Eu vou começar aqui a nossa apresentação, ela está um pouquinho lenta. Primeiro de tudo, gente, um pouco mais. Eu queria começar com vocês abordando a introdução sobre o conceito de intercâmbio, né? Quando a gente fala de intercâmbio, muita gente acredita que é uma experiência internacional exclusiva para alunos de ensino médio que vão para fazer uma parte dos seus estudos de segundo grau no exterior. Mas isso é uma visão, essa visão é um pouco limitada. Hoje a gente tem opções muito mais abrangentes de intercâmbio. E intercâmbio é um termo que designa todo o programa de estudo ou vivência num país estrangeiro, seja acadêmica ou profissional, com impacto direto no desenvolvimento do indivíduo. Geralmente, ele envolve uma imersão numa cultura diferente, a experiência de estudar num ambiente internacional, e o objetivo principal do intercâmbio é promover o aprendizado através do desenvolvimento pessoal, cultural e proporcionando uma perspectiva global para aquele participante. Os intercâmbios eles podem abranger desde estudantes, crianças, então as filhas do Emanuel, os meus filhos, né, começaram suas vivências de intercâmbio com menos de 10 anos de idade, passando pelos estudantes de ensino médio, que são o público mais tradicional do intercâmbio, até os estudantes universitários, profissionais, executivos, adultos, em todos os seus momentos de vida, desde que eles busquem algum tipo de aprimoramento, seja ele acadêmico ou profissional. Durante o intercâmbio, os participantes eles têm a oportunidade de conhecer gente nova. E nessa interação, eles vão, obviamente, aprimorar as habilidades linguísticas, né? Como o Emanuel falou, esse é a ideia inicial do intercâmbio, mas também, e o que eu acho mais importante, aprender tradições e costumes locais, que vão fazer com que eles expandam os seus horizontes pessoais e acadêmicos, né? O intercâmbio ele pode ser realizado por períodos curtos, de forma a se adequar à agenda de um executivo, ou ele pode ser realizado por períodos letivos mais longos, de até 4 anos de idade, 4 anos de duração, no caso de alguém que vai fazer a graduação no exterior, por exemplo. Então, além dos benefícios culturais e educacionais, os intercâmbios eles também dão a oportunidade do participante desenvolver a independência, a capacidade de gestão de crises, adaptabilidade e resiliência, uma vez que o participante ele precisa estar num ambiente novo, se ajustar àquele ambiente e lidar com constantes desafios e buscas de soluções naquele ambiente que, num primeiro momento, ele ainda não conhece. Os destinos de intercâmbio também são amplamente variados. Só de intercâmbios para executivos para a língua inglesa são oferecidos hoje no mercado 12 países como opções, mas a gente também tem opções de outros idiomas e de outros objetivos que não sejam só o linguístico, de forma que é possível a gente adaptar um projeto de intercâmbio aos interesses, aos objetivos, aos orçamentos de cada indivíduo e de cada corporação. É importante, portanto, a gente entender que não existe um intercâmbio único que funcione para todo mundo. O que existe são propostas de educação internacional customizadas para as expectativas de cada indivíduo ou corporação. E, ao planejar e pesquisar cuidadosamente sobre o intercâmbio, fatores como localização, instituição de ensino, custos, suporte, logística, tudo isso vai ser levado em consideração para que a proposta seja feita para aquele estudante. Então, o que eu quero começar aqui dizendo, né, sobre o intercâmbio é que intercâmbio vai muito além do ensino médio no exterior. Intercâmbio é toda e qualquer viagem de aprimoramento acadêmico ou profissional ao exterior, em que o participante tenha essa troca e esse treinamento intercultural. Continuando aqui, uma vez que a gente estabelece, portanto,
que o intercâmbio ele não é exclusivo para adolescentes, fica muito claro que o intercâmbio ele pode ser aplicável a várias realidades e necessidades diferentes, e aqui, em especial, a gente quer falar sobre o intercâmbio para executivos, né? A educação internacional para executivos, especialmente para gestores C-level, pode trazer uma série de benefícios, tanto para as pessoas quanto para as empresas onde elas atuam. Então, se a gente for falar, por exemplo, de benefícios para as pessoas, para os gestores C-level, a primeira coisa que a gente pode dizer é do desenvolvimento das habilidades de liderança. O intercâmbio ele oferece a oportunidade de aprimorar a habilidade de liderança, como tomada de decisão estratégica, pensamento inovador, resolução de problemas complexos e gestão de equipes multiculturais. Hoje a gente fala de um mercado de trabalho global. Hoje nossos colegas de trabalho, nossas equipes, nossos parceiros, nossos fornecedores são internacionais. E saber gerir uma equipe multicultural é uma habilidade que o intercâmbio desenvolve muito bem. Outra questão, outro benefício do C-Level é a exposição a diferentes perspectivas. E viver e estudar num ambiente internacional proporciona uma ampla exposição a diferentes culturas, tradições e formas de pensar. E isso estimula uma mentalidade global. A capacidade, por exemplo, de compreender e se adaptar a diversas realidades empresariais. Então, a gente sabe que a adaptabilidade é uma das características principais de um bom C-Level, e quando a gente fala de uma exposição a perspectiva diferente durante o intercâmbio, a gente está treinando essa habilidade de uma forma muito objetiva. Obviamente, o intercâmbio ele também proporciona um networking global, então, durante o intercâmbio, os executivos eles têm a oportunidade de estabelecer conexões valiosas com outros profissionais de diferentes países e de diferentes setores. Essa rede global de contatos pode ser extremamente vantajosa para futuras colaborações, parcerias comerciais e oportunidades de carreira. Então, quando a gente faz um intercâmbio, a gente se imerge ali com outros C-levels do mundo inteiro, obviamente, ideias serão trocadas e oportunidades surgirão. E ampliação de conhecimento do mercado global, o intercâmbio ele oferece a chance da gente aprofundar o conhecimento sobre os mercados internacionais, as tendências globais, as melhores práticas em diferentes setores, e isso, obviamente, fortalece a capacidade de um gestor C-level de tomar decisões informadas e estratégicas. Então, fica muito claro aqui que um executivo que esteja numa posição C-level ou se preparando para ela, o intercâmbio ele pode ser uma ferramenta crucial no desenvolvimento de várias soft skills importantíssimas para essa participação aí do mercado. E para as empresas que oferecem o intercâmbio como benefício para os seus colaboradores, o intercambista, o colaborador que volta do intercâmbio, ele volta com a visão estratégica global muito mais acurada, muito mais acentuada. Então, executivos que participam de intercâmbios internacionais, eles trazem consigo uma perspectiva global ampliada, e isso os capacita para tomar decisões estratégicas, considerando contextos culturais, econômicos, super diversos da bolha em que a gente vive aqui no Brasil, o que pode impulsionar o crescimento e a expansão dos negócios internacionais da empresa como um todo, A integração também de melhores práticas internacionais é um benefício claro para as empresas. Então, a exposição do colaborador, do C-level, do executivo, a esses diferentes sistemas educacionais e ambientes de negócios e culturais e de culturas empresariais diversificadas, permite que o C-level traga de volta ideias e práticas inovadoras, mais eficientes, contribuindo assim, para aprimorar, inclusive, a competitividade e a eficácia da própria empresa onde ele atua, A gente pode falar também do fortalecimento de equipe. Então, uma equipe em que executivos passaram por intercâmbio internacional tem a capacidade, esses executivos eles têm a capacidade geralmente de lidar com equipes mais diversificadas, mais multiculturais, de forma mais eficiente, promovendo, por exemplo, inclusão, colaboração, trabalho cooperativo, compreensão intercultural dentro da organização, e tudo isso cria um ambiente muito mais hegemônico de fortalecimento da equipe e de benefício para a empresa como resultado final. E, por fim, gente, a expansão de mercado e parcerias internacionais. A gente fala aqui de um C-level que vai participar de uma rede de contatos
super diversificada, e isso pode facilitar, por exemplo, a identificação de uma oportunidade de negócio, isso pode ajudar na identificação de um novo mercado, no estabelecimento de uma nova parceria com empresas internacionais, com profissionais internacionais. Então, esses benefícios aí, na minha opinião, são os mais importantes que o intercâmbio traz para uma corporação. E essas habilidades, né, as habilidades que são mais valorizadas no executivo, normalmente incluem liderança, pensamento estratégico, comunicação, tomada de decisão, resolução de problemas. E essas habilidades são, de forma geral, também muito aprimoradas pela experiência, né? O que o Emanuel estava dizendo, as experiências pessoais dele contribuíram para o profissional que ele é. E esse aprendizado é um aprendizado contínuo de desenvolvimento profissional que o intercâmbio proporciona muito bem. A educação internacional ela pode contribuir, por exemplo, para desenvolver diversas perspectivas, práticas de negócios, pode ampliar a comunicação intercultural e, além disso, cultivar, como eu disse, a mentalidade global. Então, no geral, eu entendo, né, numa última análise, assim, que por meio da educação internacional, a gente consegue oferecer benefícios significativos não só para os executivos, mas para as empresas onde eles atuam. Nesse momento, então, eu quero falar um pouquinho sobre o treinamento intercultural e como o treinamento intercultural melhora a comunicação empresarial e a comunicação global. O treinamento intercultural, por exemplo, ele traz uma vantagem competitiva fantástica para executivos C-levels que possuem habilidades interculturais, porque essas habilidades significam serem capazes de atuar num mercado cada vez mais globalizado. Eles são capazes de entender e se adaptar a diferentes contextos, o que facilita, por exemplo, negociação, fechamento de contrato. Então, o treinamento intercultural traz uma vantagem competitiva enorme na hora de uma celebração de um contrato internacional, por exemplo. A melhor comunicação, a comunicação mais eficaz, ela é fundamental para o sucesso do executivo C-level nas suas funções de liderança, né, gente? O treinamento intercultural, ele ajuda a melhorar essa comunicação global, capacitando os executivos para superar não só as barreiras linguísticas internacionais, mas principalmente as barreiras culturais também. Então, o executivo que faz intercâmbio, que passa por esse treinamento intercultural, ele aprende a se comunicar de forma clara, respeitosa, evitando, por exemplo, mal-entendidos e construindo relacionamentos sólidos, pessoais, mas principalmente corporativos também. A sensibilidade cultural, que é a parte, na minha opinião, mais importante do treinamento intercultural. Ao receber um intercâmbio, né, ao participar de um intercâmbio, o C-Level ele desenvolve uma sensibilidade cultural imensa, onde ele é capaz de aprender a apreciar e respeitar as diferenças culturais de outros mercados, de outros fornecedores, o que é essencial para construir relacionamentos de negócio duradouros aí num cenário, né, internacional. E essa sensibilidade, ela também ajuda a adaptar as estratégias de negócios para atender as demandas dos novos mercados onde o C-Level vai atuar. Então, a gente entender quais são os pontos sensíveis da cultura de um fornecedor ou de um novo mercado, nos ajuda imensamente a abrir barreiras para a atuação mercadológica. A gente, tendo maior treinamento intercultural, tem maior capacidade de tomar decisão, né? Então, a exposição a diferentes culturas, perspectivas, pode melhorar significativa a tomada da decisão de um executivo C-level, porque ele se torna mais capaz de considerar vários pontos de vista na hora de abordar os nossos desafios, que hoje eles são interdisciplinares, né? Então, ser capaz de pensar soluções inovadoras e criativas tem muito a ver com essa perspectiva global que o treinamento intercultural traz para a gente. Isso resulta em soluções geralmente mais eficazes, estratégias de negócio também mais adaptadas às realidades globais, que cada vez mais são as realidades onde a gente atua, né? Cada vez mais o nosso universo internacional e menos local. A liderança inclusiva é um ponto importantíssimo também, um resultado importantíssimo do treinamento intercultural. A gente percebe que líderes que fazem intercâmbio se tornam mais inclusivos e mais empáticos, e com isso eles aprendem a valorizar
as diferenças no ambiente de trabalho, tornando ele mais colaborativo e tornando essas equipes mais motivadas e mais valorizadas. Isso, de uma forma geral, leva a uma equipe muito mais engajada e produtiva, bem como leva a uma reputação positiva da empresa no mercado. Isso eu acho que é fundamental, né? A gente vê hoje a importância que é o employer branding, né? Então, a gente trabalhar com equipes que entendem que estão numa corporação de reputação positiva é muito importante. E, por fim, a expansão das redes profissionais, né? O intercâmbio e a educação internacional como um todo, ele oferece aos executivos a oportunidade de expandir as redes em escala global. E ao interagir com outros profissionais de diferentes países, setores, eles vão estabelecendo essas novas oportunidades, essas novas conexões, que vão ajudar a criar novos investimentos e expansões até internacionais. Então, tudo isso eu entendo que são as vantagens, né, do treinamento intercultural. O treinamento intercultural, ele serve, gente, para a gente sobrepujar desafios culturais. Os desafios culturais, eles têm a ver com os comportamentos, com as crenças, com as capacidades de comunicação, com as estruturas de poder. Então, é muito difícil a gente interagir com um fornecedor ou um cliente que se baseia numa crença, numa estrutura de comportamento e de poder diferente da nossa, a não ser que a gente entenda essa cultura. E para esse entendimento real, o treinamento intercultural é fundamental, né? Então, compreender as estruturas de poder nas culturas, nas diferentes culturas, é fundamental para a gente tomar decisões e definir relações duradouras. A partir, então, de um executivo super bem treinado interculturalmente, a gente é capaz de desenvolver uma inteligência intercultural para se comunicar de forma efetiva em diferentes culturas, negócios e equipes. A partir daí, a gente é capaz de fazer negociações mais eficazes, compreendendo as diferenças culturais e melhorando essas capacidades de negociação global. E isso nada mais é do que o estabelecimento de uma liderança global, né, aprendendo a lidar com diferentes culturas e diferentes equipes. Então, fica muito claro que o intercâmbio ele tem valia enorme para as corporações e para os executivos C-levels, e ele tem uma valia enorme também para os futuros líderes, né? Então, quando o Emanuel diz do orgulho que ele sente ao escutar filhos dele, né, tendo essas experiências internacionais, o orgulho que eu sinto com os meus filhos e com os meus alunos aqui, é um orgulho que tem a ver também com uma preparação para o futuro. A gente está lidando aqui com os futuros líderes, né? Os nossos filhos são os nossos futuros líderes. E esses futuros líderes, ao participar de um intercâmbio, eles vão estabelecer maior competência intercultural, novas perspectivas, novos insights, melhorando a habilidade de tomar decisões. Eles vão conhecer novos mercados, novas práticas, métodos, vão estabelecer redes também globais. Então, obviamente, a cada vez que um estudante volta de um intercâmbio, ele traz consigo contatos de todos os lugares do mundo, de onde ele, por onde ele permeou. Ele vai ter maior habilidade de comunicação global, ele vai ter uma mentalidade global e visão ampliada. Isso eu acho fundamental, assim, né? A maior capacidade de tomar decisões informadas, identificar oportunidades de mercado globais, enfrentar desafios complexos com abordagens inovadoras. Essa mentalidade ampliada, ela depende muito dessa visão globalizada que o intercâmbio proporciona. E, principalmente, resiliência e adaptabilidade, né? Lidando com as situações imprevistas do dia a dia, o intercambista ele desenvolve a flexibilidade, a força pessoal diante de desafios, né, de todas essas circunstâncias. Então, é muito legal a gente pensar em oferecer intercâmbios para os nossos executivos, mas também para os nossos filhos, já preparando-os para as carreiras e para que eles sejam cidadãos globais mais preparados. Voltando aqui, só recapitulando o valor da educação internacional para o sucesso global, então, de futuros líderes, líderes atuais, de empresas, né? O intercâmbio ele promove vantagem competitiva,
desenvolvimento de liderança, networking, e inovação e criatividade. Então, a gente percebe aí que são ferramentas aí, são resultados fantásticos para todos os envolvidos. Mas o que é mais interessante é o crescimento pessoal. O C-Level, o futuro líder, precisam estar em constante crescimento, numa jornada transformadora de autodescoberta o tempo todo. E estar num intercâmbio onde a gente é contraposto com um diferente, onde a gente é contraposto com uma forma diferente de falar, de pensar, de agir, de se portar, traz para a gente uma identificação maior de quais são as nossas posições no mundo, e isso faz com que a gente tenha um engrandecimento pessoal enorme, por capaz de nos tornar mais aptos corporativamente, pessoalmente, mais seguros, e certamente líderes melhores no futuro, né? E a gente fala um pouco sobre como oferecer intercâmbio nas empresas pode impactar positivamente essas organizações. Uma empresa que oferece intercâmbio como benefício é uma empresa que está adquirindo talentos globais, né? Em um mundo cada vez mais interconectado, as organizações elas estão expandindo sua presença global e buscando diversos talentos no mundo inteiro. E a educação internacional fornece a ferramenta de percepção e identificação, atração e retenção desses talentos internacionais de primeira linha, garantindo que a organização, por exemplo, permaneça muito mais competitiva frente ao mercado global de talentos, né? Então, ter o benefício do intercâmbio na corporação é uma forma fantástica de estabelecer retenção de talentos globais. Outra coisa importantíssima, outro ponto, né, que o intercâmbio impacta na empresa é o desenvolvimento do pipeline de liderança. A educação internacional ela fornece a oportunidade única de acelerar o desenvolvimento de indivíduos de alto potencial na organização. Então, ao fornecer essas experiências educacionais internacionais, o executivo e a empresa nutrem as competências transculturais, pensamentos estratégicos, adaptabilidade, preparando os colaboradores para assumir posições de liderança e impulsionando, assim, consequentemente, o crescimento organizacional. Então, obviamente, a gente está aí criando um pipeline de liderança fantástico para o futuro. A gente, com a participação no intercâmbio, aumenta a diversidade e a inclusão. Os locais de trabalho inclusivos prosperam de uma maneira mais duradoura, em diversas perspectivas, né? A educação internacional promove uma compreensão e uma apreciação mais profunda das diferenças culturais, quebrando as barreiras e promovendo um ambiente de trabalho mais inclusivo. De forma que, ao incentivar um funcionário a participar de um projeto de educação internacional, a empresa amplia a diversidade, nutre a inteligência cultural, cria uma mentalidade verdadeiramente global e uma cultura internacional dentro da sua organização. Outro benefício, né, que as empresas recebem claramente ao oferecer intercâmbio para os seus funcionários é a mobilidade global e o sucesso do expatriado. Então, investir em educação internacional garante que os funcionários expatriados e as suas famílias recebam suporte abrangente, orientações e oportunidades educacionais para os seus filhos, integração cultural, desenvolvimento profissional contínuo, e isso abre atribuições bem-sucedidas, minimizando, por exemplo, o risco de relocação internacional, né? Então, a mobilidade global de sucesso e o sucesso expatriado é um benefício muito legal para quem oferece um intercâmbio corporativamente. O Employer Branding, então, para atrair e reter talentos melhores, né, cada vez melhores, as organizações elas precisam se estabelecer como uma marca de empreendedor e de empregador atraente. Ao defender programas internacionais de educação, a organização ela demonstra esse compromisso, né, com o crescimento do funcionário, com as oportunidades globais, com o enriquecimento cultural, e isso aprimora a marca do empregador, tornando a organização um destino super atraente para aqueles profissionais ambiciosos, que estão sempre buscando expandir seus horizontes, que, no final das contas, são os profissionais que a gente mais quer nas nossas corporações. E as parcerias estratégicas, né, as empresas que fazem parcerias
com boas agências de intercâmbio e oferecem esses serviços para os seus funcionários, estabelecem também parcerias com renomadas instituições de ensino. E esse branding é muito importante também. Né? Essas parcerias fortalecem ainda mais a marca empreendedora, oferecem oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional, facilitam ainda mais o networking com líderes internacionais e especialistas de todo o setor. Então, a gente entende com isso, eu entendo, né, como especialista em educação internacional, que ao adotar um projeto, um programa de educação internacional dentro de uma corporação, a empresa se posiciona na vanguarda da aquisição de talento, desenvolvendo lideranças, esforços de diversidade, esforços de inclusão, e isso faz com que a empresa assuma uma vantagem global competitiva, promovendo uma cultura de inovação como um todo, em todos os níveis aí de colaboradores, atraindo cada vez mais melhores e mais brilhantes talentos, não só do Brasil, mas do mundo todo. E, a partir daí, eu gosto de falar um pouquinho sobre os nossos cases de sucesso, né? Tudo isso está muito legal, todas essas informações são muito pertinentes, mas fica um pouco intangível se a gente não fala de casos concretos. Então, aqui nessa intercâmbio, nós somos parceiros de algumas das melhores escolas de educação executiva do mundo, onde são oferecidos programas super conhecidos, com foco em desenvolvimento de habilidades de liderança e desenvolvimento de habilidades gerenciais. Eu vou listar aqui algumas delas, então nós somos parceiros da CAS Business School, em Londres, da EU Business School, que tem várias unidades na Europa, da NUS, que é a National University of Singapore, na Singapura, da CUP, Executive Education, em Dartmouth, que é uma das melhores instituições aí do mundo. A gente é parceiro também da UC de Berkeley, da UC Extension, de Irvine. Inclusive, em 2018, a gente fez um projeto muito interessante com a CDL, né, com a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, em que a gente montou um programa customizado dentro da UC de Irvine de excelência de atendimento padrão Disney para executivos do varejo de Belo Horizonte. Então, foi muito legal, porque a escola, a UC, né, de Irvine, trouxe seus melhores professores, seu corpo docente mais qualificado, para lecionar com toda a expertise de mercado e de expertise acadêmica, especificamente para a demanda desse grupo. Então, foi um case muito legal de sucesso que a gente teve em 2022. Só para dar um gostinho para vocês assim, do que é possível em termos de educação executiva, eu gosto muito do projeto da CUP. Eu estou querendo, esse aqui é o meu próximo intercâmbio, se tudo der certo. Então, a CUP Executive Education, que fica dentro da Dartmouth College, ela oferece uma vasta oferta de programas de educação executiva, incluindo programas de inscrição aberta e programas individualizados, personalizados. Então, é possível, por exemplo, montar um grupo de C-Level da Open Mind e montar um projeto curricular específico para esse grupo. E esses são para organizações específicas, né? E os tópicos principais desses programas da Dartmouth são liderança, estratégia, inovação, finanças e transformação digital. Essa escola tem um dos corpos docentes mais especializados dos Estados Unidos. Então, os professores, né, são distintos, renomados, que são especialistas academicamente, mas também profissionalmente nas áreas em que eles lecionam. Então, eles trazem uma riqueza teórica, mas também uma riqueza prática para o programa, fornecendo para os participantes informações super valiosas de aplicabilidade no mundo real. Assim. Então, o tal do aprender da fonte mesmo, é muito interessante. É um programa, né, o Executive Education Data, que está super alinhado com as práticas de mercado em função dessa expertise profissional dos professores. Os formatos de aprendizado, eles podem ser adequados para acomodar a agenda de um executivo. Então, os cursos da TAV podem ter de 1 semana de duração a 3 meses de duração. Então, dependendo da disponibilidade daquele executivo ou daquela corporação, é possível fazer a customização desse formato. O ambiente de estudo é um ambiente super colaborativo, a TAV enfatiza o aprendizado interativo, colaborativo, que os participantes eles se envolvam em discussões, em estudo de caso, em simulações de exercícios de aprendizado experimental.
Os programas geralmente incorporam trabalho em grupo, aprendizado com colegas, permitindo que o participante aprenda com a perspectiva do outro C-level que está ali também junto com ele, né? Isso traz, obviamente, uma perspectiva global fantástica, porque você vai trazer o seu expertise do mercado onde você atua e você vai conversar com alguém de um mercado muito diferente do seu, reconhecendo, portanto, a importância da mentalidade global, da atuação interdisciplinar nos cenários de negócios interconectados, né? Então, o programa ele explora esses desafios da compreensão intercultural e da preparação do executivo para navegar nessas complexidades aí do mercado internacional. E, por fim, a rede de ex-alunos, né, gente? Você ser um ex-aluno é um networking em si só. Então, você tem acesso, uma vez que você é ex-aluno da CAN, você tem acesso a uma prestigiada rede de ex-alunos através de comunidades exclusivas, diversas, onde estão ali atuando influentíssimos líderes empresariais globais do mundo inteiro, e essa rede oferece oportunidade de colaboração e aprendizado contínuo para o desenvolvimento profissional, bem depois do término do intercâmbio. Então, é importante observar que cada programa desses tem diferentes formatos, critérios de admissão, podem variar, por exemplo, de época do ano, e por isso a consultoria especializada em educação internacional é importante para que seja entendido o objetivo de cada intercambista e seja oferecida uma proposta que faça sentido para aquela corporação, para aquele executivo. Então, programar um intercâmbio depende de alguns passos assim, que precisam ser tomados, né? Como que a gente faz para programar um intercâmbio? Então, Lígia, adorei, a conversa foi super rica, me interessou super, estou afim de estudar no exterior. O que eu faço? A primeira coisa é definir claramente quais são os objetivos e os resultados esperados desse intercâmbio. Seu objetivo é melhorar o inglês, né? O inglês é um entrave para você hoje. Seu objetivo é aprender mais sobre aviação. Seu objetivo é aprender mais sobre a indústria de óleo e gás. Então, a primeira coisa é definir claramente os objetivos. A partir da identificação desses propósitos, né, a gente vai definir quais vão ser as habilidades que a gente vai trabalhar e quais vão ser os resultados esperados e cada organização, cada instituição de ensino no mundo vai conseguir de forma mais ou menos adequada atacar esses objetivos aí definidos pelo intercambista. A partir da definição dos objetivos, é super importante pesquisar e selecionar uma agência certificada. Intercâmbio exige um planejamento prévio grande, são investimentos altos, a gente está falando de um serviço super intangível, então a gente precisa trabalhar com empresas confiáveis. A empresa ela precisa ser regulamentada, com histórico comprovado de sucesso no mercado, avaliações positivas, certificações, tudo que demonstre a experiência e a credibilidade para facilitar a realização dos intercâmbios desejados, né? A partir, então, da definição de qual agência que vai ser a sua parceira e a parceira da sua empresa na definição dos programas de intercâmbio, a gente também, o próximo passo é fazer uma consultoria de avaliação de necessidades. Nessa consultoria, os especialistas da agência devem, então, realizar uma avaliação abrangente das necessidades e alinhar as expectativas aos seus objetivos, as ofertas que eles têm aos seus objetivos. A partir daí, então, é feita a personalização do programa. Como eu disse, não existe um intercâmbio que funcione para todo mundo. O que existem, então, projetos individualizados e um bom consultor de intercâmbio vai conseguir selecionar junto com o intercambista, junto com o C-level, junto com a corporação, qual é o destino, qual é a duração, qual é o currículo, quais são os requisitos de idioma, quais atividades culturais são importantes serem realizadas e quaisquer outros serviços adicionais necessários para a realização do intercâmbio. É importantíssimo também ter em mente medidas de segurança e proteção, então conhecer quais são os protocolos de gerenciamento de risco daquela agência que você está contratando, as medidas de segurança, de saúde, as coberturas de seguro, qual o suporte que a agência é capaz de dar, por exemplo, para visto, para acomodação, para passagem aérea. Todas essas informações são importantíssimas para que a gente entenda a confiabilidade e a credibilidade da agência. A partir daí, a gente começa a fazer a programação da logística
que é organizar a viagem, organizar a acomodação, quais são os vistos necessários, se vai precisar de algum outro tipo de transporte, quais são as autorizações necessárias dos processos seletivos de cada instituição para que o intercâmbio de fato ocorra. A partir desse momento, a gente fala da preparação do participante. Então, faz parte do trabalho de uma boa agência de intercâmbio apoiar o participante com orientações antes da partida, treinamento intercultural, orientações de pedido de visto, requisitos de saúde e quaisquer outros preparativos necessários para essa qualificação internacional. Durante o intercâmbio, a agência ela tem que ser capaz de continuar oferecendo comunicação e apoio contínuos, porque, afinal de contas, é a agência que vai interceder caso haja algum imprevisto, né, junto à instituição de ensino, enfim, a qualquer fornecedor. E, por fim, ao final do intercâmbio, a última etapa, sem sombra de dúvida, é avaliação e acompanhamento, e é importantíssima essa interação do executivo e da empresa junto com a agência para avaliar qual foi a eficácia na consecução dos objetivos originais que foram traçados e já pensar nas recomendações futuras, nas próximas iniciativas, o que pode melhorar, né? Como ser um pouco mais assertivo para a próxima vez. Então, gente, no fim das contas, o que a gente queria trazer para vocês de conteúdo hoje era sobre os benefícios, né? Era falar sobre os benefícios globais do intercâmbio, considerando que hoje estão aqui comigo ouvintes que são, né, um grupo super seleto de C-levels das maiores empresas, de algumas das maiores empresas do Brasil, de diversos setores da economia. Os pontos mais relevantes, assim, que eu gostaria que vocês guardassem desse papo sobre intercâmbio relevância setorial. Então, a gente entende quais todos os setores, né, onde a gente está inseridos hoje tem alguma penetração internacional e global hoje em dia, seja através de importação e exportação, parcerias estratégicas, expansão de novos mercados. Então, a gente destaca aqui como a competência intercultural pode se tornar vital para um executivo navegar nesse contexto de sucesso global que é esperado dele hoje. Oportunidades de mercado, então a gente entende que através do intercâmbio é possível a identificação de novas oportunidades. Então, se a gente falar aí, por exemplo, da área, né, do setor de agropecuária no Brasil, que hoje tem buscado ativamente a diversificação dos mercados, né? O país ele tem ampliado suas exportações para regiões super diferentes do usual, e isso depende de um treinamento intercultural mais apropriado para que as capacidades de exploração desses novos mercados, dessas oportunidades, sejam feitas de forma mais estratégica e mais duradoura. Desenvolvimento de talentos, né? O intercâmbio ele é uma ferramenta para a gente criar um ambiente de trabalho mais inclusivo, mais produtivo, mais motivado. E agora, eu acho que o principal disso tudo é o seguinte: bem alinhado com o que enfatiza a Open Mind, a gente acredita no potencial do network. A gente acredita no potencial que as conexões globais são capazes de startar, né? Então, o treinamento intercultural oferece uma ferramenta fantástica de estabelecimento dessas conexões. A participação de executivos, dos seus filhos, de empresas, em programas internacionais de educação e de intercâmbio, permite que a gente estabeleça relacionamentos valiosos com profissionais e com pessoas em outros países e em outros setores econômicos. E isso pode abrir portas para novas parcerias, novos investimentos, oportunidades de negócio. O intercâmbio ele pode melhorar a comunicação global, impulsionar o sucesso dos negócios internacionais, fortalecer a posição competitiva da sua empresa e a sua como executivo. O executivo que tem experiência internacional, ele é mais valioso no mercado. É isso que eu queria dizer. A partir daí, gente, gostaria de abrir para vocês, para quem tiver qualquer tipo de pergunta. Acho que eu consegui aqui ficar dentro do tempo que era previsto. Gostaria de abrir para as perguntas do pessoal. Maravilha, Lígia, muito obrigada, realmente muito esclarecedor aqui todos os pontos. A gente está com algumas perguntas, estou com uma pergunta aqui no chat, mas antes de entrar na pergunta aqui do chat, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que tempo
é das maiores dores aqui, não só dos executivos, mas de todos nós, né? Sabendo da importância que é essa questão cultural, de aprender uma nova língua, de estar inserido ali dentro desse ambiente que tem a ver com o negócio que você está trabalhando, mas diante desse desafio do tempo, fala para mim qual que é o tempo mínimo necessário para você poder ter uma experiência como essa e realmente ser significativa para você em termos de carreira. 1 semana. Então, já existem programas de educação executiva da TUC, da UC Extension de Irvine, que são configuradas para terem duração de 1 semana. São super intensivas, são geralmente 50 horas por semana de conteúdo, mas elas são pensadas exatamente nessa escassez de tempo dos executivos e dos participantes. Maravilha. Tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei se ela se você poderia auxiliar aqui nessa questão. O Jorge Catani colocou aqui sobre negociação de expatriação. Expatriação é algo que vocês lidam? Vocês têm experiência aí com isso? E aí ele pergunta o seguinte: o que é fundamental estar incluso no pacote de benefícios no caso de expatriação? Acho que a Lígia caiu para vocês aí. Eu acho que ela caiu. Tá voltando. Oi, Lígia, voltou. Desculpa, pessoal, caiu. Quando a gente fala de pacotes de benefícios fundamentais que precisam estar incluídos, isso vai depender muito do perfil do intercambista. Existem intercambistas, por exemplo, né, existem pessoas que nos buscam para fazer incursões de educação internacional que estão viajando sozinhos. E aí, por estarem viajando sozinhos, a gente tem uma maleabilidade maior de opções para oferecer. Mas quando o executivo, por exemplo, está viajando com os filhos, com a família, uma série de outros fatores começa a ser necessário, né, de se olhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de expatriação, um dos pontos principais é a possibilidade de educação regular para os filhos dessas famílias de expatriados, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo a gente falar sobre quais são os países onde o visto que o executivo carrega para estudar no exterior permite que o filho também estude na escola regular, permite que a esposa também faça alguma outra atividade. Então, eu acho que esse é um serviço super importante de oferecer. A gente tem, sim, essa expertise aqui para destinos como Canadá, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Inglaterra. Então, quando a programação de expatriação para esses destinos, a gente consegue oferecer esse tipo de consultoria. Maravilha, obrigada. Emanuel, gostaria de contribuir aí com a sua experiência aí nessa finalização aqui do nosso encontro? Eu estava refletindo muito durante a palestra da Lígia aqui. Eu só fiquei pensando uma coisa: o nome do seu grupo é Open Mind. Eu acho que não tem nenhuma experiência assim que eu intercâmbio que mais abre a nossa mente olhando essa questão e essas questões interculturais, internacionais, comércios, negócios internacionais. Como executivo, hoje virou uma rotina no trabalho, né? É difícil, como executivo, se limitar a negociações, conversas aqui no Brasil. Então, eu acho que, tendo essa experiência, eu acho que realmente abre a nossa mente a enxergar as diferenças das pessoas, das culturas, e aceitar essas diferenças e saber como lidar com elas nesses momentos mais importantes, que é negociação, principalmente, né, de conversa, ou fazer projeto. Eu, como consultor, fazendo projetos no mundo, é importante saber o quanto que vocês vão encontrar pessoas diferentes, tem que saber como lidar com esses aspectos culturais que podem atrapalhar o seu negócio se você não souber lidar exatamente com pessoas e culturas diferentes. Então, sem dúvida,
uma experiência muito valiosa. Ô, Emanuel, você tocou num ponto aí interessante, porque esses dias eu estive reunida com um membro da Open Mind, e ele é vice-presidente de uma grande empresa. Ele fez um curso tradicional de inglês em uma instituição muito renomada, inclusive aqui de Minas também. E ele cursou 18 anos de inglês, fez TOEFL, enfim. Ele achava que sabia falar fluentemente o idioma até ser contratado por essa multinacional e se sentir numa situação muito desconfortável diante de reuniões de negociação. Aí ele percebeu os detalhes técnicos, né? A questão também cultural, né? Foi onde ele buscou e ele falou, olha, eu realmente senti que eu estava seguro e preparado para, inclusive, participar de uma reunião nesse nível, quando eu estive imerso num intercâmbio e vivenciei tudo isso na prática. É realmente por aí mesmo, né, Lígia? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vive muito, assim. Eu tenho, são 18 anos, né, de experiência, e ao longo desses 18 anos, a grande maioria dos meus alunos são maiores de idade, são executivos, são profissionais, e todos eles dizem, Lígia, eu estudei 20 anos de inglês, eu estudei 15 anos de inglês, eu me preparei a minha vida inteira. E aí, na minha primeira ocasião, enfrentando uma discussão de negócios internacionais, eu não consegui me expressar do jeito que eu gostaria. Então, é muito importante a gente ver o quanto a imersão faz a diferença. E neurolinguisticamente faz mesmo, né? Assim, quando a gente está imerso, todos os estudos de neurolinguística mostram isso, o tanto que a gente starta, né, as conexões cognitivas de conteúdos que a gente já aprendeu, mas que a gente não teve oportunidade de usar. Então, a imersão, ela é a cerejinha do bolo ali, do treinamento intercultural. E aqui, para finalizar, é comum o executivo ele fazer o intercâmbio junto com o filho, aproveitar o mesmo momento? É super comum. Inclusive, essa temporada agora, a partir de agosto, começam a embarcar os nossos alunos de ensino médio. Muitos dos pais vão usar o momento que os alunos estarão no exterior para ir visitar, assim. Aí vão ficar 2 semanas, 3 semanas e fazendo um curso de Executive Education no destino onde o filho está. Aí vai dar aquela visitada, né, aquela incerta no filho, e ao mesmo tempo aproveita para fazer o seu curso de educação internacional. Outra coisa que a gente vê muito são os próprios executivos sendo quem está encabeçando a iniciativa de educação internacional, e os filhos e cônjuges vão como dependentes. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o executivo que vai para estudar inglês, ele tira um visto, que é o visto F1, seus dependentes tiram um visto F2, e com o visto F2, esses dependentes podem estudar regularmente em escolas públicas americanas. Então, o executivo vai para fazer a qualificação pessoal dele e, ao mesmo tempo, proporcionando um intercâmbio para os filhos. Então, é muito, cada vez mais comum. E hoje, com a mobilidade, né, gente, com a mobilidade de trabalho, a posição do trabalho remoto, é super possível o executivo estar no exterior e continuar atuando na sede de onde ele saiu, né? Então, a gente vê muitos profissionais das áreas de finanças, das áreas de TI, usufruindo dessa mobilidade. Então, hoje eu tenho vários profissionais que estão estudando no exterior, trabalhando remotamente. Luciana, até aproveitando aqui, eu estou vendo que não tem mais nenhuma pergunta. Uma curiosidade, Lígia, até aproveitando a pergunta da Luciana, que ela falou entre executivo e filho, né? Uma curiosidade particular minha, que me interessou muito. Meu filho está até aqui do lado assistindo, né? Ele tem 14 anos e ele é super interessado em questões de intercâmbio. Queria até saber, porque estudando junto na escola dele e querendo saber mais sobre, né? Pelo interesse dele de estudar fora, não somente segundo grau, mas também pós-segundo grau. E assim, é um estudo curricular que não é somente a grade tradicional, que eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, né? Que eles fazem toda uma análise, principalmente brasileiro no caso. Vocês dão esse suporte também para segundo grau, né? Toda essa análise, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, se tem que iniciar também
se é interessante, primeiro, né, antes de tentar estudar fora, um intercâmbio inicialmente, todo esse suporte, vocês dão isso? Tudo a gente dá. Para os intercambistas de ensino médio, por exemplo, a gente consegue, a gente tem alinhamento com as principais instituições de ensino de Belo Horizonte, e para a gente não tiver, a gente faz esse alinhamento, para entender quais são os pré-requisitos exigidos pelas escolas para validação dos currículos internacionais. A gente é alinhado com a Secretaria de Estado de Educação, né, e com o MEC, em consequência, para determinar, para estar sempre com o olho no objetivo de ter a validação dessas notas no retorno, e a gente monta a grade curricular junto com o aluno, pensando nesses objetivos. Então, cada escola aqui no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Fundação Torino tem uma exigência diferente do Colégio Marista. E aí, dependendo se o aluno quer ou não voltar para a escola de onde ele saiu, ao final do intercâmbio dele, a gente vai montar a grade curricular internacional dele pensando nesse retorno. Então, é tudo muito customizado, assim, a gente tem essa expertise exatamente para isso. Com relação a essa preparação prévia, a gente também faz análise de todos os pré-requisitos. Então, antes da gente fazer a inscrição do aluno, a gente verifica se ele atende às exigências necessárias para participar daquele intercâmbio que ele quer, e caso ele não atenda alguma, a gente traça o método para que ele alcance aquilo. Então, eu tenho um aluno, por exemplo, que quer fazer intercâmbio em 2024, em agosto de 2024, mas ele ainda não tem o nível de inglês necessário. Então, a gente traçou um método que envolve aulas particulares com professores que a gente indica aqui no Brasil, mas também envolve uma imersão de um mês agora em janeiro, né? Janeiro do ano que vem, para que em agosto de 2024 a gente tenha certeza de que ele alcançou o nível necessário e tenha o melhor aproveitamento possível no intercâmbio. Então, toda essa preparação faz parte de uma consultoria profissional bem desenvolvida. Obrigada, Lígia. Obrigada, Imagina, Luciana. Patrícia. Bom, chegamos então ao final aqui dessa Open Class. Muito obrigada, Lígia, pelo compartilhamento de informações aí tão importantes, né, para todo mundo aí que está pensando em ter essa oportunidade de estudar fora, de se conectar aí realmente de uma maneira bem efetiva, né, com todo esse universo super rico que que a gente consegue aí através dessa ferramenta que é o intercâmbio. Emanuel, agradeço você também mais uma vez por fazer essa ponte, né, e trazer aqui a Lígia para compartilhar com a gente. E devolvo aí a palavra para vocês para despedida. Agradeço a todos os presentes nessa tarde de hoje e até a próxima. Lígia, Emanuel, à vontade. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço muito a abertura desse espaço, o tempo de vocês, o tempo eu sei que é super corrido. Fico muito feliz em poder compartilhar essa que é a minha paixão, que é a educação internacional. Estou à disposição, o Emanuel tem todos os meus contatos, Luciana também. Estou à disposição para conversar com todos os interessados futuramente. Muito obrigada. Eu também agradeço a participação de todos e me coloco à disposição. Dentro da rede Open Mind, o contato é mais fácil ainda. É só entrar em contato comigo que eu compartilho mais experiência ainda com vocês sobre esse tema ou qualquer outro tema. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.